Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui apresentar um outro tema para vocês. Eu vou fazer um intervalo pequeno nesses temas que eu estava ministrando para vocês anteriormente. Eu peço desculpas, mas eu acho que todo mundo vai entender muito bem, que é o seguinte: eu estava ministrando anteriormente as aulas falando sobre a atuação da fisioterapia nas complicações do tratamento oncológico, né, nas complicações da quimioterapia e da radioterapia. Então, esse fim de semana, eu recebi a notícia de que um dos trabalhos que a gente tem feito no Instituto Nacional de Câncer, um trabalho que a gente conduziu há um tempo, a gente fez o estudo, fez o artigo sobre isso e esse artigo foi publicado. Então, eu vou trazer em primeira mão para vocês os resultados desse estudo. Esse estudo ele foi feito em pacientes que apresentavam seroma no pós-operatório do câncer de mama. Então, antes de falar sobre o estudo em si, eu acho que vai ser interessante eu abordar para vocês um pouco do que é o seroma e trazer um pouquinho dessa explicação para vocês entenderem como a gente pensou nessa hipótese de estudo e realizou essa metodologia, tá? Então, só para vocês saberem, hein? Aqui está o título do artigo. O artigo ele foi publicado na revista Advanced Skin Wound Care, que é uma revista sobre os cuidados, né, de lesões na pele. E a gente achou bastante interessante publicar nessa revista, já que a gente queria avaliar qual a reação que o uso do taping poderia trazer para a pele dessa paciente e qual a sensação que a paciente poderia apresentar para a gente, tá? Então, para falar um pouquinho sobre o seroma, trouxe essas imagens só para a gente visualizar bem que um procedimento cirúrgico, vamos pensar no caso da nossa pesquisa que foi um procedimento cirúrgico do câncer de mama, né? Esse procedimento cirúrgico ou qualquer outro, ele vai trazer lesões na pele, então na epiderme, na derme, lesões de estruturas linfáticas, lesões de estruturas sanguíneas, né? E vai ter a necessidade de todo um descolamento da pele, de toda uma manipulação ali. Então, isso gera uma agressão e um processo inflamatório local. Além da cirurgia da mama, as nossas pacientes também passam pela cirurgia da axila. Então, podem passar pela cirurgia ou de investigação do linfonodo, para verificar, né, qual o linfonodo sentinela, para verificar se esse linfonodo está contaminado com tumor ou não, ou vai passar pela abordagem cirúrgica de retirada pelo menos do nível 1, do nível 2 ou até do nível 3 de linfonodos da axila. Então, tudo isso vai necessitar, né, como está aí na imagem, de afastador, de dissecção desses tecidos, de utilização de bisturi elétrico ali. Então, tudo isso vai manipular muito o tecido que gera esse processo inflamatório no local e gera um espaço morto deixado pela cirurgia. Então, a cirurgia do câncer de mama, ela pode ser a mastectomia, como a gente tem aí nas imagens, ou pode ser uma cirurgia conservadora, que vai conservar a parte da mama. E ela pode estar associada à abordagem de pesquisa do linfonodo sentinela, que é a biópsia do linfonodo sentinela, ou a retirada dos linfonodos, que a gente pode encontrar na literatura denominado como linfadenectomia axilar ou linfonodectomia axilar, tá? De qualquer forma, esses procedimentos, eles geram uma manipulação, como eu já mencionei, manipulação desses tecidos. E o espaço deixado pela região onde existia a mama ou por parte da mama que foi manipulada, a gente considera como um espaço morto. Tanto que o seroma é uma complicação que a gente observa nessas regiões. E a gente encontra na literatura a definição como o acúmulo de líquido seroso formado no espaço morto deixado pela cirurgia, ou abaixo dos retalhos cutâneos. Halsted, que é considerado o papa da
da cirurgia do câncer de mama, que foi o primeiro cirurgião a apresentar, né, a sua técnica cirúrgica em evento científico, ele já falou, desde 1913, ele já tinha trazido a definição que o seroma era uma complicação decorrente do processo cirúrgico, era o acúmulo de líquido no espaço cirúrgico, esse acúmulo de líquido seroso. Atualmente, alguns especialistas na área acabam considerando o seroma mais como uma condição inerente do procedimento cirúrgico do que uma complicação propriamente dita, de tão comum que é essa complicação. Na literatura, a gente pode encontrar até uma variação nessa incidência, de 3% até 85%, uma variação muito grande, mas isso vai depender do tipo de abordagem axilar, do que cada estudo estiver considerando como seroma, então tem essas diferenças. Então, às vezes, algum estudo considerou só o acúmulo de líquido por uma investigação de exame de imagem, outros estudos consideraram só se teve uma necessidade de realizar uma punção, tá? Então, tem essas diferenças. Nos estudos que foram realizados aqui na nossa população brasileira, o estudo que foi feito até no Instituto Nacional de Câncer também, os autores observaram que a incidência de seroma variou de 26% até 68%, dependendo do tipo de abordagem cirúrgica da axila. Então, quanto mais linfonodos forem retirados nesse procedimento cirúrgico da axila, maior o risco de se formar o seroma. E aí tem outras séries de fatores que podem trazer um risco para o seroma, tá? Então, o maior índice de massa corporal, as cirurgias mais extensas, né, como maior número de linfonodos retirados, a mastectomia se comparada com a cirurgia de conservadora da mama, a utilização do bisturi elétrico também, que é o eletrocautério. Esse bisturi, a gente tem a necessidade de utilizá-lo durante o procedimento cirúrgico, porque ele tem a capacidade de ir cauterizando também as veias, então isso vai diminuir o sangramento. Mas, ao mesmo tempo, o calor do bisturi pode gerar um processo inflamatório local. Então, como eu já comentei com vocês que o próprio procedimento cirúrgico gera um processo inflamatório pelo descolamento dos tecidos, pela manipulação, associada ainda à utilização de um bisturi elétrico que vai gerar um calor ali, maior processo inflamatório. Isso pode facilitar a formação do seroma, tá? Favorecer essa formação do seroma. Os pacientes mais velhos também, então, quanto maior a idade, então, tem uma série de fatores que são fatores que às vezes são inevitáveis naquele momento, né? Então, são inerentes da pacientes hipertensas, da paciente com maior índice de massa corporal, as mais velhas, são inerentes do próprio procedimento cirúrgico, a necessidade de fazer uma mastectomia ao invés de uma cirurgia conservadora, a necessidade de se fazer um esvaziamento axilar, né? E de utilizar um bisturi elétrico. Então, tem essas coisas acabam acontecendo e são dentro do processo do tratamento da paciente mesmo. Então, pensando em que essa incidência é tão alta e que, na verdade, o seroma ele não traz um risco de vida para as nossas pacientes, mas ele está diretamente relacionado, associado a outras complicações. E essas complicações podem sim trazer um risco para a nossa paciente ou acabar tanto o seroma quanto outras complicações trazendo um atraso no tratamento e nessa recuperação funcional das nossas pacientes e na sua qualidade de vida como um todo. Então, o seroma está diretamente associado com infecção, necrose, decência e restrição da amplitude de movimento do membro superior ou uma lateral. Isso vai trazer um atraso no seu processo de cura, porque muitas vezes essas pacientes elas são indicadas após a cirurgia como tratamento adjuvante a fazerem a radioterapia. Para fazer a radioterapia, a paciente precisa ter uma amplitude de movimento ampla do membro superior. Ela vai precisar estar posicionada assim na máquina da radioterapia. Então, ela deixa o membro superior elevado com a mão acima da cabeça, conseguindo uma flexão, uma rotação
externo e uma abdução do membro para que tanto a região da axila quanto a região da mama sejam calculadas ali para receberem adequadamente essa radiação, tá? Então, por isso que a gente, como fisioterapeuta, se preocupa. Como vai ser o restabelecimento das nossas pacientes? Por que a gente se preocupa, então, com o seroma? É porque eu me preocupo em como ela vai cursar no pós-operatório. Porque muitas vezes, quando ela apresenta o seroma, ela tem receio de realizar os movimentos, os exercícios que a fisioterapia orienta, e aí isso vai trazer um processo na cura dessa paciente, tá? Então, foi aí que a gente começou a pensar na possibilidade de trabalhar com essa paciente que estivesse apresentando o seroma como uma complicação. E aí a gente pensou, vamos utilizar como recurso o taping para fazer uma pressão, uma compressão na região do seroma, tá? Então, o taping, só para vocês relembrarem e para quem não conhece, conhecer, ele foi, tanto o taping quanto o seu método de utilização foram desenvolvidos pelo Dr. Kenzo Kaze na década de 70, aproximadamente 1973. Dr. Kenzo é esse japonês que está aí nessa imagem. Ele pensou em criar uma bandagem que fosse composta por fibra 100% algodão e cola acrílico, sensível ao calor, que fosse hipoalérgica, que fosse capaz de se estender longitudinalmente até 140% do seu tamanho original, que fosse porosa e resistente à água e com peso e espessura similares aos da pele. O seu intuito é criar uma bandagem que tivesse a capacidade de dar suporte aos músculos e articulações e auxiliar no sistema linfático sanguíneo. Isso para substituir as bandagens que existiam até então. Então, nós pensamos na utilização do taping com uma técnica de compressão, não uma técnica de tape linfático. E isso porque a gente sabe que os efeitos da utilização da bandagem vão sempre depender da sua forma de aplicação. Então, a nossa ideia de aplicar o tape na forma de taping é porque o objetivo da terapia compressiva é reequilibrar a troca de líquidos entre o sistema linfático e sanguíneo, tendo como efeito o aumento da pressão intersticial, a melhora da efetividade do trabalho muscular, o aumento da resistência da pele e a prevenção do reacúmulo do líquido intersticial. Então, foi por isso que a gente pensou na utilização do taping com a técnica compressiva. Então, foi assim que a gente utilizou na nossa pesquisa o taping na região onde a paciente apresentasse o seroma. Então, só para o entendimento de toda a condução, da pesquisa. Todas as pacientes que são submetidas ao procedimento cirúrgico do câncer de mama, quando elas sofrem a retirada da mama, que é a mastectomia, quando elas são submetidas à mastectomia, ou são submetidas à retirada de linfonodos axilares, pelo menos no nível 1 dos linfonodos axilares, elas saem com um dreno de sucção. Esse dreno de sucção, ele vai permanecer na paciente, na nossa instituição, entre 7 a 14 dias. Então, ele vai drenar todo o resto de líquido que tiver ali da cirurgia, desse processo inflamatório, pela secção, dos capilares e vasos linfáticos. Então, fica depositando o líquido ali na região. Então, o dreno vai retirando esse líquido. A partir do momento em que esse dreno é retirado da paciente, com 7 ou com 14 dias, muitas pacientes ainda cursam com acúmulo de líquido nessa região. Então, por isso que dá para observar, nessa imagem anterior aqui, que parece até que tem um resquício de tecido, mas não tem. Então, esse é o acúmulo de líquido, que a paciente já retirou esse dreno de sucção e o corpo continuou a produzir o líquido. Então,
Hoje em dia, o que existe de tratamento para a resolução do seroma, na verdade, é para alívio do sintoma que o seroma pode trazer para as nossas pacientes. Então, o seroma, ele traz a sensação para a paciente de que a pele está esticada, de que está tendo alteração da sensibilidade no local, de que está trazendo um desconforto ali, até uma sensação dolorosa no local. Então, ou a equipe de enfermagem ou o médico que vai realizar uma punção aspirativa nesse local do acúmulo de líquido. Então, como tem nessa imagem abaixo, a enfermeira realizando a punção. A punção em si, ela não traz dor para a paciente, é o acúmulo de líquido que traz dor. Mas o problema é que sucessivas sessões de punções aspirativas podem gerar mais processo inflamatório no local e aí postergar mais ainda esse processo de recuperação. Porque o que esse tratamento tem como objetivo é trazer o alívio, mas esperando que o próprio organismo da paciente se restabeleça. Então, aí a gente fica passando por esse processo de tentativa de acelerar a recuperação da paciente, tá? Então, por isso que a gente pensou nessa adoção do taping. E aí, essas pacientes, então, quando elas retiram o dreno, se elas continuam acumulando líquido nessa região, a equipe de enfermagem na nossa instituição é quem faz as funções aspirativas. Então, nessa pesquisa, a gente abordou as pacientes no momento do curativo. Toda paciente que recebeu a indicação e que foi submetida à punção aspirativa com agulha, a gente convidou para participação no estudo. Então, para esse estudo, foi calculado que seriam necessárias 27 pacientes. Nós incluímos 35 mulheres no estudo. 35 mulheres aceitaram participar do estudo no momento em que ele foi conduzido. E esse estudo, ele é considerado um ensaio clínico fase 1, em que a paciente passa por uma abordagem, um estudo de pré e pós-intervenção. Então, a gente avaliou a paciente antes de aplicação da bandagem e depois da retirada da bandagem. As pacientes ficaram, em média, 5 dias com a bandagem, algumas ficaram 3, 4 ou 7 dias, mas uma média de 5 dias. Isso dependia do dia em que a enfermagem marcava o retorno da paciente. Porque como a paciente ela havia sido submetida à punção aspirativa, e a punção aspirativa é uma conduta de alívio, essa paciente ela não é marcada, nem toda paciente é marcada para retorno no mesmo dia. Vai depender da quantidade de líquido que foi puncionado, da estrutura corporal da paciente, do quanto que aquele acúmulo de líquido estava trazendo de desconforto. Então, algumas pacientes acabam sendo marcadas para 3, 4 dias, outras pacientes são marcadas para 7, 15 dias depois. Então, dependendo de como elas estão cursando com essa complicação, tá? Então, nós recrutamos as pacientes que foram marcadas até no máximo 7 dias. E aí, nós adaptamos a bandagem na região onde a paciente havia sido submetida à punção aspirativa. Não colocamos a bandagem sobre a região dos pontos enquanto a paciente estivesse com a linha de sutura. Então, por isso que nas imagens aqui, vocês observam, que essa imagem superior, a paciente ainda tem as linhas de sutura, então por isso que a gente adaptou o taping só nessa região, que realmente foi a região onde havia sido puncionado. Aqui ainda estava o curativo da região do dreno. E aqui nessa paciente, a gente adaptou o taping em toda a região que a paciente apresentava o seroma, e já tinha sido submetida à retirada dos pontos. Então, essa paciente já tinha mais tempo de pós-operatório do que essa aqui, tá? Então, esse taping foi colocado na região, higienizada, com álcool 70, a gente adaptou o taping.
A gente utilizou o tape, todo o tape, né? As bandagens que a gente utilizou, elas foram doadas pela Vital Tape. Então, a gente utilizou a bandagem de 5 centímetros. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é de 7 centímetros, que é o que eu utilizo atualmente. Na época, a gente utilizou a bandagem de 5 centímetros. A gente cortou, né, a bandagem de acordo com a estrutura corporal da paciente. Então, cada uma seguia do tamanho da sua estrutura corporal e colocamos quantos feixes de bandagem fossem necessários de acordo com a estrutura. Então, tem paciente que a gente colocou 2, tem paciente que a gente colocou 3 a 4. Isso vai depender da área que precisava cobrir para a região do seroma. As extremidades, né, a gente recorta arredondada. E para a colocação, nesse caso dessas pacientes da pesquisa, a gente deixou as extremidades, né? A gente marcou as extremidades, né? Deixando as pontas arredondadas, né? E aí a gente marcou extremidades de 2 a 3 centímetros. Isso vai depender do tamanho também, né? Podendo ser um pouco mais. A gente marcou as extremidades, 2 a 3 centímetros. E retiramos o meio e as pontas das bandagens, que são, né, que a gente pode considerar que são as âncoras, a gente deixou sem pressão. Então, a gente estirou o máximo e adaptou na região da paciente, em que a paciente apresentasse seroma. Então, a gente fez o máximo de estiramento e fez a adaptação, deixando depois essa parte da extremidade da âncora sem compressão, para que não gerasse lesão na pele da paciente, tá? Então, foi assim que a gente realizou a adaptação do tape. E, quando a paciente retornou, a gente retirou essa bandagem e aplicou um questionário na paciente, além de ter feito a avaliação toda da pele da paciente, como ela estava se sentindo depois. E claro, todas as pacientes tinham o contato dos pesquisadores, tiravam as dúvidas, e se tivesse uma necessidade de retirar a bandagem em casa, elas eram orientadas para retirar em casa, tá? Nesse estudo, apenas 3 pacientes sentiram a necessidade de retirar em casa. Uma porque sentiu que estava mais como se estivesse sufocada, angustiada. Então, nenhuma foi por nenhuma grande lesão da pele, não. Foram sintomas subjetivos também, tá? Então, vamos lá. A média de idade das nossas pacientes foi de 56 anos, tá, gente? A maior parte das pacientes, como eu já mencionei como um fator de risco, a maior parte também obesa. E a maior parte das pacientes se considerou como da cor não branca. A maior parte das pacientes vivia com um companheiro. E a maior parte das pacientes tinha estudado mais de 8 anos, tá? Isso vai ter lá no artigo que eu vou postar também para vocês. E entre as questões que a gente achou importantíssimo verificar, né, que era o intuito, né, o objetivo da nossa pesquisa, que é qual era a reação que a paciente apresentaria com a colocação do taping. Então, em relação às alterações dérmicas no local da aplicação da bandagem, o que a gente observou mais foi a hiperemia no local, que em 20% das pacientes que apresentaram a hiperemia no local. Em relação a sintoma subjetivo, o sintoma mais apresentado foi a coceira. 42,9%, quase 43% das pacientes sentiram coceira no local da aplicação da bandagem. Lembrando aqui uma observação que vai estar lá na tabela também do artigo, que é uma paciente ela pode apresentar mais de uma alteração. Em relação às complicações cirúrgicas antes e após a bandagem compressiva. Então, quando a gente perguntou sobre a dor no local do seroma, 74,3% das pacientes não referiram dor nenhuma no local.
8,6% das pacientes se queixaram de ter iniciado um quadro de dor depois da aplicação da bandagem, mas em contrapartida, 11,4% das pacientes se sentiram aliviadas da dor, referiram melhora da dor após a intervenção. Em relação à parestesia do trajeto do nervo intercostobraquial, que é o nervo que ele vai inervar essa região, né, interna, na porção interna do braço, oco axilar, lateral do tórax, e em algumas pacientes vão sentir alteração da sensibilidade também na porção anterior do tórax. Então, mesmo que a gente não tenha aplicado a bandagem nessa região interna do braço, muitas pacientes, por termos aplicado a bandagem na porção do tórax, muitas pacientes poderiam referir a alteração dessa sensibilidade, né? Então, por isso que a gente também avaliou. E aí a gente observou que 14,3% das pacientes sentiram melhora após a intervenção. Em relação à amplitude de movimento para abdução ou para flexão, não teve diferença, tá? Mas, quando fomos questionar sobre as sensações e sentimentos referidos com a utilização da bandagem, 91,4% das pacientes relataram que não houve nenhuma alteração do seu convívio social, seu convívio familiar. E 8,6% das pacientes relataram até que houve melhora do convívio. 68,6% das pacientes relataram que se sentiram mais seguras com a utilização da bandagem. 65,7% das pacientes referiram que não teve alteração nenhuma para a realização da sua atividade de vida diária. E 31,4% das pacientes relataram até que sentiu que para realizar a atividade foi menos difícil. Quanto à satisfação, 85,7% das pacientes se sentiram satisfeitas em fazer parte da pesquisa e utilizar essa técnica, e 62,9% das pacientes afirmaram que aceitariam utilizar de novo, uma reaplicação da bandagem. Uma outra coisa que a gente avaliou, que não era o objetivo principal, né, dessa pesquisa, foi o volume, a média do volume aspirado. Então, somando todas essas 35 pacientes, o volume que foi aspirado antes da aplicação da bandagem foi de 104 ml, de todas juntas, né? Uma média desse volume foi de 104 ml. Depois passou a ser de 76,5 ml, representando para a gente uma diminuição média de 28,2 ml, o que foi estatisticamente significante. Só que em algumas pacientes foi o contrário, tá? Isso daí é o volume médio, somando todas, mas uma outra paciente apresentou piora desse volume. E aí, o que foi observado é que, em relação à piora do volume aspirado, isso teve uma significância estatística quando a gente foi observar características demográficas ou clínicas das pacientes com essas alterações. Então, quando a gente comparou piora do volume aspirado com essas características, a gente viu que teve uma associação com o fato da paciente ter sido submetida à quimioterapia neoadjuvante. E para paciente que teve algum sintoma subjetivo, né, do desconforto com o uso da bandagem, a gente verificou que foi as pacientes que tinham sido submetidas à mastectomia. Então, todas as pacientes que tiveram piora da sua drenagem com o uso da bandagem compressiva, do tape incompressivo, elas tinham sido submetidas à quimioterapia neoadjuvante. Então, a gente não sabe dizer se poderia haver a piora independente da bandagem ou não, tá? Porque oscila muito nessas pacientes. E as pacientes que foram submetidas à mastectomia é que tiveram maior frequência de sintomas subjetivos com a utilização do tape. E aí,
Nesse estudo, a gente conclui que o uso do taping compressivo ele pode ser considerado seguro, ele foi bem aceito pelas mulheres e pode ser utilizado como um método não invasivo no tratamento do seroma. Obrigada, gente! Eu queria trazer o estudo justamente para mostrar para vocês, então, que eu sei que há alguns anos já vem sido utilizado, que na prática a gente já tem utilizado bastante o taping, a dermatofuncional para essa questão do seroma, da equimose, de redução de edema, já usa bastante, até com aplicação, né, no intraoperatório. Mas eu quis trazer para vocês uma confirmação disso, né? Um estudo científico que confirma para a gente e nos deixa seguros em utilizar o taping compressivo, com a sua técnica compressiva, como mais um recurso para tratamento do seroma. Tá? A gente não avaliou a eficácia, apesar de ter mostrado um resultado ali, mas o N... Assim, o número de pacientes ainda é pequeno e para confirmar a eficácia, o ideal é fazer um estudo randomizado, comparando pacientes que utilizam ou que não utilizam. Então, o objetivo desse estudo não foi esse, foi avaliar a segurança, mas a gente pode afirmar que ele é seguro como um tratamento auxiliar também. Obrigada, gente. Até a próxima.